Este podcast tem um patrocínio de Amei Espaços de Beleza. Mais de Nós, cosméticos íntimos voltados para o autocuidado e sensualidade. CMX, promovendo o desenvolvimento da indústria comunitária e ajudando construtores profissionais de comunidades a prosperar. E Glow Lashes, especializado em extensão de cílios, com missão em realçar o que há de mais lindo em todas as mulheres. Seja muito bem-vindo a mais um podcast, seu podcast, nosso podcast, relacionado ao empreendedorismo. E eu trouxe uma convidada especial, que é a Sabrina Nacal. Eu vou até ler aqui, Brasil, porque é minha amiga maravilhosa. A Sabrina Nacal é educadora financeira formada na metodologia Millionaire Mind My. Olha que chique. E fala sobre economia de uma forma muito fácil, que para mim, inclusive, isso é muito importante no empreendedorismo. Amiga, tudo bem? Tudo bom, Jéssica? Que bom estar aqui. Ai, seja muito bem-vinda ao podcast aqui das Mulheres de Sucesso. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui no seu podcast. Imagina! Eu tenho uma polêmica aí que você detesta cofrinho. Porquinho, né, que você fala? Isso, eu não gosto de porquinho, eu sou contra o porquinho. Eu falo que porco só na linguiça, né? Só para comer no churrasco, na feijoada. Mas de verdade, na educação financeira, ele só atrapalha, ele não ajuda. Por quê? Porque quando a gente coloca o dinheiro só num lugar só, a gente se acostuma a não saber dividir, a não saber priorizar, a não saber planejar, a não saber organizar. E aí o porquinho só vem para atrapalhar, transforma a criança, no caso da criança, né? Que todo pai acha que comecei a educação financeira do meu filho. Vou dar um porquinho para ele. E é uma crença de antigamente, né? É. E hoje tem outras formas de poder não só... Até hoje, eu acho que as pessoas falam ainda muito no porquinho, né? Porque, assim, é o que todo mundo aprendeu, né? Agora, se tivesse dado certo... a gente não teria tanto endividado no Brasil, né? A gente tem quase 70% de pessoas inadimplentes no Brasil. Ou seja, pessoas que têm dívidas e não pagam as dívidas, né? Então, é muito sério. Então, não dá certo. Não é uma educação financeira infantil que dá certo, né? A gente tem que inovar. E a minha metodologia, ela veio para mostrar isso. Mostrar que a gente pode ir além. Mostrar que a gente pode fazer a criança analisar, fazer a criança entender mais. E aí, acabou que eu comecei a dar aula para adulto também, apesar de... Eu já fiz um pouco, é que depois veio a pandemia, né, amiga? Mas eu consegui participar de algumas aulas da Sabrina e é super divertido. Eu tenho dificuldade de aprender, assim, algo que é tão desafiante para mim. E o seu foi muito didático, de uma forma divertida e faz com que a gente memorize. Eu achei incrível isso. Isso você não trouxe daqui do Brasil, né? Não, é uma metodologia americana, mas a minha metodologia, ela não é só essa metodologia americana, ela é um mix de metodologia, porque eu criei uma metodologia que chama Metodologia das Cores, né? Onde a gente divide todas as nossas prioridades financeiras em cores, né? E aí, durante a aula, na sala de aula e na mesada, em casa, quando é para os pais, né? Educarem os filhos financeiramente, eles também ensinam a criança a dividir a mesada por cores, por prioridades da vida da criança. E não colocar no porquinho. O porquinho torna a criança... limitada? Mão de vaca, limitada. Quer gastar o dinheiro do pai e não o seu, porque é muito mais fácil gastar o dinheiro do pai e não o dele, né? E crescer com uma organização, sabendo que, olha, esse dinheiro é para isso, esse dinheiro é para aquilo, esse dinheiro é para aquilo, é muito mais inteligente, né? E como que você chegou nesse segmento? Você já gostava disso desde a infância? Eu tenho sim uma história da infância, mas a maternidade foi quem me deu assim start, o impulso para começar de verdade isso, tá? Mas assim, eu tenho uma história da infância, porque eu na minha infância, quando eu tinha uns 10 anos, em 1994, a gente estava na transição do cruzeiro real para o real. Aí era 2.945 cruzeiros reais, dava R$1. E aí minha avó tinha uma quitandinha e eu adorava separar o dinheiro para ir lá num banco que tinha do lado e trocar pela nota de R$1,
Que na Já época percebi tinha. que você é organizada, hein, amiga? Adorava Desde isso. criança. Pra dinheiro eu sempre fui muito organizada, e desde criança mesmo. E a educação financeira na minha vida começou assim de duas formas, né? Assim, a primeira foi por causa de briga na minha casa, porque Dia das Mães era sempre dia de briga na minha casa. Todo quê? Dia das Mães era dia de briga na minha casa. Porque meu pai dizia que Dia das Mães era uma data comercial, que ele não era filho da minha mãe, que ele não precisava dar presente. Aí, imagina, minha mãe esquecia e dava sempre no Dia dos Pais. Então, sempre dava briga, sempre, Jéssica. E aí, quando ele falou isso, assim, eu não sou filho dela, por que eu tenho que dar presente Dia das Mães? Eu pensei, putz, eu sou. E aí, eu comecei a separar o meu dinheiro em envelopes. Eu colocava, assim, num envelope, eu escrevia assim, Dia das Mães, no outro, Dia dos Pais, no outro, Dia das Avós. Naquela época, eu ganhava, assim, aquele dinheirinho da avó ali, aquele dinheirinho de uma outra pessoa, assim, sabe? Vendia pulseirinha na escola. E como que você organizava isso? Tipo, como que você teve essa ideia de pegar os envelopes? Eu não sei como eu tive essa ideia. Caramba! Porque quando eu li, quando eu cresci e li que isso já existia, que essa metodologia é uma metodologia que já existe, a metodologia dos envelopes, eu até falei, nossa, que legal. Tipo, foi algo pra mim que foi muito natural. Então, não sei como eu pensei, eu simplesmente fiz, né? E quando eu tive meu primeiro filho, Gabriel, que está com 11 anos hoje... Você tem 3, né, amiga? Eu tenho 3. Gente, ela tem 3 filhos. Eu tenho 3. Eu tenho o Gabriel de 11 anos e a Giovana e o Gustavo de 9. Educados financeiramente já. Super, Desde quantos anos? Eles começaram com 3 anos, eu comecei a já falar sobre educação, sobre o assunto. Até porque eu falo que eles são os meus ratinhos de laboratório, sabe? Então, eu tive que testar com alguém. E foram eles, né? Então, se algum dia tiverem alguma coisa para reclamar, eu que vou ser a culpada pelos traumas dessas crianças. Mas também vai ter a culpa, se tiver super sucesso, você vai ser a culpada também. Porque a culpa é positiva e negativa. Mas a gente sempre traumatiza os filhos, né? Não tem jeito. Toda mãe traumatiza. O negócio é que a gente traumatiza fazendo o nosso melhor, né? Para melhorar. Ô, Brasil, bem eu, né? Desculpa, gente. Olha aqui. E aí, quando eu engravidei do Gabriel, eu comecei a ficar muito ligada com outros pais e mães e crianças, assim, que eu via que tinha condições financeiras e a criança não dava valor, sabe, para o que tinha. Eu falava assim, gente, como que eu vou educar essa criança? E eu vivia Campo Grande, São Paulo, Campo Grande, toda semana. Eu pegava essa ponte aérea toda semana. E eu falava assim, gente, essa criança vai chegar na escola e vai achar que meio de transporte, ela vai achar que avião é um negócio assim, tipo ônibus, né? Eu falei assim, é preocupante. Eu falei, eu quero dar para os meus filhos o orgulho que eu senti com o primeiro presente que eu dei com o meu dinheiro. Uau. Sabe? Então, eu queria que eles sentissem esse orgulho deles. Sentir orgulho de você mesmo não tem preço, assim, que pague você sentir orgulho de você, né? E eu me lembro que, como foi num Dia das Mães que me deu esse clique por causa da briga, enfim, o próximo envelope era Dia das Avós, que é dia 26 de julho, né? E eu sempre fui muito ligada à minha avó. E aí eu juntei lá, naquela época, eu juntei R$15, tá? Apesar da gente fazer uma proporção absurda aí de que o salário mínimo naquela época era R$100, 150 ou R$200, não me lembro agora. R$15, assim, a gente estava num momento do Brasil onde a gente estava, o dólar a 1 por 1, né? Então, lembrar que R$15, apesar de parecer assim, muito dinheiro para uma criança naquela época, a gente estava com o dólar a 1 por 1. Então, ao mesmo tempo que não era, né? Caramba! Eu me lembro que eu comprei, eu entrei numa lojinha lá na Rua Cardoso de Almeida, eu sou paulistana, em São Paulo, ali nas Perdizes, numa lojinha aqui que vendia um monte de presente, lojinha de presente, sabe? Comprei um colar de pedra para minha avó. E dei para ela, e assim, depois que minha avó faleceu, eu achei o colar com a cartinha que eu escrevi, e a minha avó passou a vida inteirinha falando quanto para ela tinha orgulho daquele colar, ela usou a vida inteira aquele colar, e dizia o quanto ela tinha orgulho daquele colar, porque foi dado com o meu esforço, com o meu planejamento, com a minha organização. Então, isso ainda, o fato dela ter orgulho, ainda me dava um orgulho de mim muito maior. E eu quero que meus filhos passem por esse orgulho. Eles Isso acaba motivando, né? Cada vez mais você ser mais disciplinado e organizado financeiramente, né? E aí eu sempre fui. Com 15 anos eu comecei a ter cartão de crédito, mas eu era muito organizada. Eu gastava no cartão e eu já ia na minha agenda, porque acho que as meninas da nossa época
Da nossa, não sei, né, Jéssica? Você é bem mais nova que eu. Da minha época. Quantos anos você tem, amiga? 39. Eu tenho 31. A gente gostava muito de agenda, assim. Era muito... A gente fazia colagem em agenda e tal. E aí, eu gastava no cartão de crédito e já escrevia no dia do vencimento Gente, olha que organização. Juro, já escrevia no dia do vencimento na agenda lá que precisava pagar tanto. Então, eu tinha um envelope do cartão de crédito, sabe? Que eu já colocava o dinheiro. Ou seja, eu comecei com o cartão de crédito, na verdade, ele era mais pela praticidade do que por qualquer outro benefício que ele podia me dar mesmo, né? Amiga, no seu curso lá, você atende tanto empresários quanto mães que querem aprender para poder passar isso para os filhos também. Enfim, qual que é como se diz, os erros que elas cometem? Eles, na verdade, porque você atende homens também, né? Qual que é os 3 maiores erros que eles cometem? Para você ter ideia, eu já tive turmas que tinha empregada doméstica na mesma turma que uma médica ou que uma pessoa do agro, né? Então, assim, meu público é bem diversificado, graças a Deus, porque a educação financeira é para todo mundo. E o mais engraçado é ver que os erros da classe mais baixa são diferentes dos erros da classe mais alta, né? Então, qual é o erro da classe mais alta que eu digo? Que ganham mais de 5 salários mínimos, tá? Que nem é alta, né? Mas é só para a gente entender o que é a classe baixa. Mas essa classe que ganha mais que 5, 6 salários mínimos, eles ganham 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais e gastam sempre 2, 3, 4 acima do que eles ganham. Né? E acham que cartão de crédito é fluxo financeiro, né? Acham que cheque especial é fluxo financeiro e não é. Então entra numa bola de neve e muitas vezes a classe social, quanto mais alta mais chega endividada para mim. Agora, a classe mais baixa, que já é uma classe que de repente age como a Sabrina de 15 anos, que se usar cartão de crédito anota direitinho e tal, não se endivida. É engraçado isso, mas eles não sabem, eles não têm conhecimento e expertise para avançar, para investir, para fazer mais, para entender sobre economia doméstica, o que é possível, o que não é possível. Então, é muito louco entender isso, que depende da classe social, é um erro diferente. Olha, e mulheres bacana. Também. Mulheres, a gente falou até, eu sou colunista do programa do OG, lá no Cidade, e a gente falou até há pouco tempo atrás, exatamente a diferença entre mulheres e homens para investir, para cuidar do dinheiro, para dar valor, para gastar o dinheiro. Fazendo merchan aqui, tá vendo, Brasil? Tá vendo, né? Amiga, você tem a empresa, a escola, você tem os 3 filhos, você é casada. Essa é uma pergunta que sempre faço para qualquer amiga, para lidar com essa situação, porque eu sou solteira, né? Aliás, tenho um namorado, mas tipo assim... minha vida já é corrida. Como que é a sua vida? Como que você... Já percebi que você é organizada, obviamente, mas conta um pouquinho desse segredo, como que você faz para se organizar. É muito engraçado isso, né? É uma pergunta muito que todo mundo faz para mim, assim, você tem 3 filhos, você é casada, você trabalha, você dá aula, você faz consultoria, como que você dá conta de tudo? Eu falo, não, eu não dou, gente. Eu não dou conta de tudo, como nenhuma mulher dá. A gente erra, a gente faz nosso melhor e erra. E por mais que eu planeje, por mais que eu organize, e eu organizo e planejo muito, eu também curto viver e entender que é um dia após o outro, né? Apesar do planejamento financeiro e das estratégias financeiras que eu tenho. Mas alguma coisa sempre sai errado, né? Não tem mágica, né? Alguma coisa sempre vai sair errado. Você esquece de levar o filho a algum lugar, você tira o filho de alguma coisa, você fala, não dá, mamãe não consegue, pronto. Não tem jeito, é isso. Mas você tem um tempinho pra você, né? Porque eu vi que você tá fazendo até dança do ventre, Brasil. Olha que chique! Tem que ter um tempo. É importante gente, isso, né? Tem que ter. E a dança do ventre, assim, pra mim é mega importante, sabe? Assim, é o meu momento, assim, de eu olhar pra mim e me sentir empoderada. E as pessoas falam, como assim se sentir empoderada com a dança do ventre se você trabalha com finanças? Então, mas finanças já é algo comum para mim, né? Agora, talvez a dança do ventre, não. Sempre essa inovação, né?
Eu sou no 220, amiga, então eu me encontro também no vôlei. A baixinha aqui falando, né? Mas eu amo vôlei, então é um momento que eu consigo pensar ali no vôlei e esquecer todos os outros assuntos, problemas que tem. Então você pega também a dança do ventre para poder trazer esse mais eu faço Muay Thai também, né? Aí o Muay Thai é pra você tirar assim, né? Ficar, né? Você também já fez, né? Né? Você tira todo o nervoso, depois você vai na dança do ventre e dá uma relaxada, né? Amiga, e tem metodologia o seu curso, não tem? Tem, chama Metodologia das Cores. E é uma metodologia que inicialmente, né, ela foi desenvolvida para criança, mas hoje eu entendi, foi tão engraçado, Jéssica, porque foi assim, essa metodologia, como ela foi desenvolvida para criança, ela é muito de fácil compreensão. Eu brinco com as crianças e eu falo para as crianças assim, olha, a minha metodologia e a minha maneira de ensinar é tão fácil que até adulto entende. E aí um dia um adulto estava assistindo a aula e eu estava ensinando sobre Selic, né? Uma das primeiras aulas do curso eu falo sobre Selic, o que é a Selic, né? O que ela é na economia, sobre juros, enfim. E aí as crianças pegam muito rápido, sabe? Os adultos não pegam tão rápido. E por que você acha que eles pegam? Porque eles são um copo vazio, a gente já é um copo cheio, né? Eles estão aprendendo, porque eles passam por processos que a gente não passa, né? Na infância, quanto à educação financeira, né? Eles estão mais abertos, né? Pensa o seguinte, pensa no analfabeto que não sabe ler e escrever adulto. Então, qualquer coisa que absorver é a primeira coisa, né? Quando você pega um adulto, para ele aprender a ler e escrever, as pessoas pressupõem que ele já sabe escrever ou fazer... Escrever não, mas assim, pegar o lápis da maneira certa, fazer os formatos certos, né? As pessoas pressupõem. Mas para o analfabeto isso é muito difícil, porque ele não passou por nenhum processo. A criança, com 5, 6 anos, ela passa pelos processos de recortar, de desenhar dentro, para conseguir pegar o lápis, fazer o zigue-zague, que ajuda a criança, a hora que aprender a fazer os formatos da letra, escrever. E na educação financeira é a mesma coisa. A criança, ela passa por processos que o adulto não passa. Então, o que eu entendi? Que quando eu dou aula para adulto, eu preciso fazer eles passarem pelos mesmos processos infantis que as crianças passam. Então, quando eu ensino sobre Selic, por exemplo, para um adulto, eu ensino exatamente da mesma forma que eu ensino para uma criança. Olha que legal. Eu falo sobre a dona Selic, que é a mãe da economia. Eu falo que a economia é uma equilibrista, né? Então, a gente tem a família Dinheirama, que eu falo para os adultos, tem a Pet, que é uma galinha dos ovos de ouro. Então, eu conto para os adultos a mesma história que eu conto para as crianças. Não, e tem os envelopes que são todos coloridos. Eu tenho até hoje, amiga, antes da pandemia, eu tenho lá guardadinho, eu tenho que voltar. Que, inclusive, eu acho isso muito importante. Deixa eu voltar primeiro do envelope. Tudo colorido, assim, tudo assim, pra ficar memorável, né? Isso. E agora, voltando no outro, o que eu tava falando, gente? Tá difícil hoje. Sobre não, tá fácil. Que eu acho muito importante, amiga, porque assim, a pessoa, até a pessoa que ficou rica muito fácil, se ela não tiver a educação financeira, ela perde tudo. Sim, é muito importante isso. A gente tem a regra das 3 gerações, né? As 3 gerações, a primeira batalha consegue, a segunda consegue olhar ainda essa primeira geração olhando, batalhando, indo atrás, tá? E a terceira geração, se não for educada, perde tudo. A gente tem famílias enormes que já perderam tudo aqui no Brasil. Que a gente já conhece, que já perderam tudo no Brasil. E eu vou admitir uma coisa, amiga. Eu tive uma loja de roupas e acessórios femininos durante 7 anos. E nesses 7 anos não tive dívida, mas eu não sabia administrar ali as finanças. Era eu e minha mãe, e a gente tinha esse desafio. E aí eu trabalhava muito no marketing, mas as finanças ficavam. Que é a sua expertise, né? Que ainda bem que você trabalhava no marketing, você durou 7 anos. 7 anos! Porque a maioria dos empreendedores com 2 anos já morre, né? Olha... Então, mas, assim, 7 anos é bastante coisa. E é uma das coisas que eu sempre pontuo para as minhas clientes, para as minhas seguidoras, quando elas vão, já organiza suas finanças desde o começo. Entenda isso, porque as pessoas, elas querem investir em algo, querem abrir um negócio, mas tem medo do número, tem medo das contas. E é normal ter medo, né? É um assunto difícil, é um assunto chato, que se não for falado de uma forma fácil... Divertida. Você sabe que eu tenho jogo, né? Então, hoje eu tenho
o Uno Invest, que é um jogo de Uno de investimento. Tem o Mico Investimento. Tenho N jogos, inclusive a própria aula, ela é em torno de um jogo, né? A criança, o adulto, o aluno, enfim, ganha dinheirinhos. E você falou dos envelopinhos, porque a gente tinha as caixinhas coloridas. E com as caixinhas coloridas, o aluno tem que pagar algumas contas. Porque eu falo... eu lembro uma vez que ela perguntou assim perguntou pra classe: quem tem uma pinta na mão? E aí eu falei, eu tenho, gente, eu tenho. Eu ganhei quanto? Eu acho que foi uns R$100. R$100. Fiquei feliz, todo mundo ficou indignado. Não, mas o mais legal é que eu pergunto Achei isso. super divertido isso. Mas é que eu pergunto isso porque, assim, é muito engraçado porque as pessoas falam assim, mas por que fulano tem não sei o que, assim. Gente, o mundo é injusto, sim. Não fique encontrando justiça. É injusto. Muitas vezes a pessoa vai ganhar R$100 porque tem uma pinta na mão. Né? É injusto. Mas você vai ter que correr atrás. Interessante que você traz a realidade, né, amiga? Então, assim, e eu falo para as crianças, eu falo assim, é injusto. Mas você tem que tornar ele ético. Né? Isso que é importante, você tornar ele ético. Porque injusto vai ser e não vai ser... Né? Você vai fazer sua parte, mas você não vai mudar o mundo, mas um pedacinho dele, um pouquinho dele, que está a sua... possível que você mude. Amiga, quando você ensina as crianças acabam ensinando os pais também? Você percebe a diferença? Os pais chegam em você contando alguma coisa a respeito? É legal, porque assim, eu tive alunos que chegaram em casa e contaram várias coisas que os pais não faziam ideia do que a criança estava falando, né? Sobre política econômica, sobre a própria Selic, investimentos e IPO, enfim, que eles não faziam ideia do que era. Mas o mais interessante é que assim, eu escuto muito assim, olha, eu tenho dinheiro para fazer ou meu filho ou eu. Eu estou em dúvida do que eu faço. Aí eu sempre falo assim, olha, não me pergunta isso, porque eu sempre vou responder para o seu filho fazer, né, antes de você. Apesar de eu entender que o adulto brasileiro precisa muito de educação financeira, né? Então, eu tenho perfis de alunos que são crianças e depois o pai dá um jeito, cara, e faz o curso ele. Ou ao contrário, o pai é aluno primeiro e depois coloca o filho, porque me conheceu, porque da parte de educação financeira para adulto, e depois coloca o filho, porque vê que o filho é muito importante. Então, assim, é muito engraçado, porque eu falo o seguinte, esse processo da educação financeira que a criança e que ela leva para casa a educação financeira, o pai, ele sabe que ele tem que ser exemplo, senão ele vai ser desmoralizado. Então, ele tem que mudar. Ele tem que mudar, né? Então, ele começa a anotar mais as respostas dele, ele começa a me perguntar mais, os pais começam a me perguntar mais como eu devo agir se acontecer isso, como eu devo agir. Então, isso é muito bom, né? Porque você vê que eles estão contando uma história e a gente, assim... eu sei que você não é mãe, mas a gente aprende muito, mães e pais aprendem muito com a maternidade. A gente aprende mais com os filhos. A gente se torna, sim, pessoas até então, melhores. Que hoje você é o que é, porque deu o start através do seu filho. Dos meus filhos, né? Se não fossem meus filhos, eu também nem estaria na educação financeira, né? Então, eles que me trouxeram, assim, a gente brinca, né? Eu pari empreendedores, né? E uma empreendedora junto com isso, né? Então, antes disso, eu sempre tive uma cabeça empreendedora. Já tive empresa antes, tal, mas da maneira como que eu comecei agora, assim, sabe, com o propósito que é a educação financeira na minha vida é diferente, porque os filhos têm esse reflexo absurdo em tudo que a gente faz. Você sempre teve autoconfiança nessa questão de se arriscar? Você falou que você sempre teve esse jeito de empreendedora. Eu sempre me arrisquei, assim, acho que desde criança, assim, me arrisquei. É aquela coisa assim, a mulher se arrisca sem se arriscar, né? A mulher dá um passinho na frente. Eu acho que a mulher ela é um pouco mais precavida do que o homem, que arrisca demais. E eu acho que o homem, inclusive, quebra mais do que a mulher exatamente por isso, né? Ele demora mais. Mas sim, eu acho que dentro de empreender, eu já trouxe empresa para Campo Grande, eu já abri editora aqui em Campo Grande, tinha a maior revista de negócios daqui, era minha. Trouxe outras empresas, enfim, eu gosto de inovar, eu gosto de mudar, eu gosto de não fazer sempre o mesmo, né?
E tá tudo bem trocar, né? E tá tudo bem trocar. Mas sabe o que a educação financeira me trouxe? A inovação constante, porque nada é igual, né? Em finanças, não é a mesma coisa hoje, que vai ser daqui 3 meses. Eu tenho que inovar o tempo inteiro para dar aula. Um curso uma turma nunca é igual a outra, porque a vida financeira, o universo financeiro muda. Tem que se atualizando, né? O empreendedor, ele tem que se atualizar sempre para poder se encaixar no mundo que a gente tá, né? Exatamente. Que ele tá inovando, agora tá no digital. Lembra que veio a pandemia, da pandemia, eu lembro que você abriu cursos virtuais ali pra gente fazer, depois já tá com outro projeto, e eu acho isso lindo. Inovação. Eu fiz, na pandemia, eu fiz turmas menores, né? Porque aquela turma que eu iniciei tinha 15 alunos. Aí eu comecei a entender que as turmas menores também eram melhores para mim. Então eu comecei a fazer porque você tem qualidade nos cursos, né? Então eu comecei a fazer turmas de 5, no máximo 10 pessoas agora, sabe? Então, assim, e que para mim tem sido muito importante. Muito importante, assim, para conseguir acompanhar, tanto que hoje o aluno, o adulto que faz meu curso, adulto, adolescente, enfim, que faz meu curso, ele sai depois, ele tem direito depois a um mapa financeiro, a criar as estratégias financeiras para o seu futuro, né? Então, é melhor isso. Eu acho que esse empreender pequeno, tem um autor, o Gustavo Caetano, do Pense Simples, né? É muito legal, assim, ele trouxe joguinhos, ele foi o cara que trouxe joguinhos de celular na época daqueles celulares de tijolão, né? E ele fala, cara, o melhor investimento é o não investimento. Né? Amiga, como que você faz para continuar nessa autoestima? Porque a mulher a gente desanima, né, às vezes. Então, tipo, você que é mãe, às vezes tá TPM. Então, assim, como que você faz para lidar nesses momentos delicados? Eu fico em formato de embrião e choro. Isso é muito importante, se permite. Você se permite. Mas de verdade, assim, acho que sim. Acho que todo mundo passa por momentos difíceis e tem vontade de chorar e tem vontade de... Isso é muito importante. Eu tô falando, até perguntando, até para você extrair isso, porque tem muitas pessoas que não permitem. E tem que se permitir. Sim. Tem que permitir ter aquele sentimento. A gente não controla o sentimento, a gente tem que deixar. Tem dias que a gente não tá bem e é assim. Eu até, inclusive, assim, acho que eu já te falei isso, eu não falei para você, acho que eu falei para algum outro digital influencer, que eu falo assim, cara, a minha maior dificuldade no meio digital é aparecer todos os dias, porque eu não tô bem todos os dias para querer aparecer, né? E eu não tô afim de mostrar meu rosto todos os dias, né? E eu acho o máximo o cara que consegue lá, tá todos os dias, bom dia, bom dia. Eu não consigo falar bom dia todo dia para as pessoas, assim, desse jeito. Tem dia que você acorda mal-humorada. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada por natureza, mas tem dias que eu acordo sem querer aparecer mesmo, sem querer que me vejam. Né? Não, isso acontece comigo também. E tá tudo bem. No começo foi até desafiante, porque por eu trabalhar como influencer, eu pontuo muito, quem não é visto não é lembrado, então eu falo assim, sempre faz algum stories, pelo amor de Deus. E eu já tava numa fase que eu não tava aparecendo. E aí eu falei, por que isso está acontecendo? Meu corpo estava pedindo, minha energia estava pedindo, porque querendo ou não, se você expõe muito sua vida, tem energia ali que é sugado. Mas o pior, e tem, né? Porque assim, o pior é que todas as vezes que eu coloco a minha vida pessoal, é o que mais me dá audiência, minha vida pessoal. Exatamente, as pessoas gostam. Então, por isso que tem que sempre intercalar, nem excesso da sua vida pessoal e nem o excesso da vida profissional. Da vida profissional. Então, por isso que sempre tem que intercalar. Eu sempre pontuo para as minhas clientes ali. Que é assim, começa com um bom dia, mas já coloca uma dica ali do bom dia, que depende, tem pessoas que colocam bom dia, mas não criam um conteúdo depois. Aí não serve para nada. Então, tem que fazer toda a parte de estratégia, dar uma diquinha ali, mostrar ali você comendo alguma coisa engraçada. As pessoas gostam de coisas engraçadas. Como as pessoas, porque as pessoas já estão muito estressadas, amiga. Então por isso o humor ainda faz... Ainda não, fará e sempre fará muito sucesso. Sempre, sempre. Eu, quando eu estou estressada, tem que ser humor. Por quê? Para elevar a minha energia. E você é espiritual, você se conecta, como que você faz? Nessa parte espiritual, como que eu sou?
Eu tenho um problema, assim, com a parte espiritual. Eu acredito em Deus. Eu sei rezar. Eu rezo. Não sei se diariamente, mas eu converso com Deus. Acredito em Deus. Mas eu sou aquela pessoa que acha que entre eu e Deus eu não preciso de mais ninguém. Né? Eu me conecto. Eu não preciso de um líder religioso ou de uma religião para me sentir conectada com Deus, né? E isso acho que vem até um pouco da educação financeira, porque apesar de que eu estou vendo agora os educadores financeiros mega, esses mais famosos, assim, super religiosos, tal. Mas é que eu acho que quanto mais a gente estuda, eu acho que mais a gente se torna cético, né? E é um problema, assim, a gente se tornar cada vez mais cético. Mas eu acredito em Deus, eu acredito que a gente tem que fazer coisas boas, eu acredito na mensagem do bem, na mensagem da mudança, de mudar o mundo, de fazer transformação, da evolução. Eu acredito nisso tudo, mas eu não sou super religiosa, não. Eu sou muito, amiga do céu. Eu sou muito. Apesar de falhar muito, eu falho muito, mas... Você é católica? Eu sou católica, mas eu falo que eu sou mais cristã, porque tem alguns princípios de outras religiões que eu acredito mais do que na católica. Então, eu acabo sendo mais cristã. Entendi. Mas... Eu faço todas as tradições da Igreja Católica, sabe? Casei na Igreja Católica, batizei meus filhos na Igreja Católica. Eu faço todas as tradições da Igreja Católica. Agora, é o que você falou, dizer assim que eu concordo com tudo da Igreja Católica, não concordo. Tanto que eu acho que eu não consigo encontrar, assim, falar assim, eu sou católica, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Eu não consigo me dizer o que eu sou. Eu acredito um pouco em cada coisa, sabe? E aí eu acho que essa crença, assim, né, eu me preocupo, assim, por exemplo, esse negócio de Cristo, né? A gente é educado no cristianismo, né? Eu fui educada no cristianismo, na Igreja Católica é o cristianismo também. Mas depois que você começa a estudar e começa a entender e começa a ver, você fala assim, putz, mas a Igreja Católica forjou tanta informação, assim, que não é verdadeira, sobre vida, sobre trajetória, que você dá uma desanimada, assim, sabe? Eu escutei muito isso. Mas pela minha energia, o que eu sinto, o que acontece? Parece que eu sou muito espiritual, então eu medito, tal. Só que só a meditação, para mim, não é o suficiente. Eu tenho que orar mesmo. E parece que eu trago um conforto que se eu tivesse feito só a meditação não ia ter e só a oração não ia ter. Para mim tem que ter os dois juntos, a oração e a meditação, sabe? Então, porque teve uma época que eu fiquei um pouco mais afastada da parte religiosa, mas eu sentia ainda o vazio. Então eu tive que complementar com os dois. Ah, legal. E é o que eu tava falando com a Michelle no anterior, que é como se fosse academia. Depois você assiste o nosso podcast, tá, amiga? Tá, pode é como se fosse academia. Quanto mais a gente ora, mais a gente fortalece. E se a gente para, ele volta. Sim. Mas isso é para as pessoas que já têm um pouco mais de melancolia. No seu caso, você é o quê, amiga? Eu não sei. Você nunca fez os testes lá para ver se você é eu sou sanguínea, é colérica? Eu acho que eu sou sanguínea, mas eu não sei. Eu nunca fiz, não. Mas eu acho que eu sou sanguínea, né? Que é mais... a pessoa mais ligada nesses 220. Eu acho que é sanguínea, eu acho que você tem um pouco de colérica também. Eu não sei. Depois você tem que fazer. Preciso fazer. Você não fez nenhum curso assim de autoconhecimento para poder... Fiz, mas a gente não viu sobre isso. Não. Eu fiz Hoffman, né? Uhum. Eu fiz o Hoffman, fiquei lá uma semana no Hoffman. Isso é importante também para o crescimento e para linkar no empreendedorismo, o autoconhecimento, né? O Hoffman foi o primeiro cara que falou de autoconhecimento e de inteligência emocional no mundo, né? Ele começou a estudar em 63, né? Ele é o programa mais importante do mundo sobre inteligência emocional. E aí eu fiz em 2018 o Hoffman, no final de 2018. Olha que foi bacana. Bem bacana, assim, é uma experiência bem trash, assim, bem... Sempre quando eu faço esses cursos de autoconhecimento, amiga, eu fico assim,
bagunçada na mente, sabe? E depois ele vai organizando. É como se fosse faxina, né? Uhum. Faz uma faxina, pra fazer a faxina, bagunça tudo, fica tudo bagunçado. Aí depois vai organizando e fica tudo limpo. Eu lembro que eu falei assim, no último dia, eu falei assim... Ai, perguntaram pra mim, ai, como que foi? Qual foi a sensação? Não sei o que. Eu falei assim, é como se eu tivesse maratonado na Netflix todas as temporadas da minha vida, sabe? Desde o útero da minha mãe até hoje, assim, sabe? Então é legal. Eu amei participar, assim. Foi E quantos eu super dias indico. de curso? São assim? 7 dias 7? inteiros, mas 7 dias inteiros. A gente dorme lá, a gente não pode ter acesso a celular, a televisão, a nada. A gente fica numa imersão total mesmo, assim. É bem legal. É no interior de São Paulo. Olha, que bacana. É bem legal. Vale a pena, assim, eu indico. Só é um processo caro, né? Não é um processo barato para participar. Mas eu indico para quem tem condições, para quem puder. Eu falei que eu já faço planejamento financeiro dos meus filhos para quando eles tiverem 16 anos, eles fazerem Hoffman também, que eles já tiram todos os traumas que eu coloquei neles. Amiga, você da escola, você tempo integral lá? Como que é? O Não. atendimento é no período da tarde? É, Que eu queria saber como que é a sua Não. rotina, como que você faz para lidar com 3 filhos, o marido, trabalhar, porque essa é uma pergunta que eu falei no começo, né? Que você falou de manhã que eu uso tempo para mim, assim, básica. Para mim, assim, né? Para cuidar de tudo, assim, da minha vida, que não seja filho, que não seja... olha a enfim. importância, fica a dica, anota, gente, pega um papel aí e anota. Precisa ter esse momento. Então, de manhã eu uso assim, faço a dança do ventre. Não, a dança do ventre eu faço à tarde, faço 1h30. Mas faço o Muay Thai, faço até, sei lá, 2h30 da tarde, eu faço tudo que eu preciso fazer. É supermercado, é tudo que eu preciso fazer, é conta, eu organizo tudo até na parte da manhã mais, né? Aí eu faço a dança do ventre da 1h30 às 2h30, mais ou menos, até umas 2h30, 3h. Aí eu começo a dar aula a partir das 5h todos os dias. Então, os meus cursos são todos a partir das 5h da tarde. Então, às 5h que eu começo a trabalhar. E aí eu saio da escola às 9h da noite. E aí você janta com as crianças, aí que vocês... Não, minhas crianças já estão dormindo quando eu chego em casa. Mas, na verdade, assim, às 9h da noite, de segunda e quarta eu chego 9h. Aí, de terça e quinta, eu chego mais cedo, porque as turmas são... Eu tenho uma turma quinta-feira que é online. Uhum. Então, a online eu faço em casa mesmo. Então, eu volto para casa e faço em casa. Na terça-feira acaba às 19h30. Aí sim, eu janto em casa. Mas eu almoço em casa com as crianças, meu marido. A gente almoça todo mundo em casa. Então, o almoço é um momento sagrado ali todos de vocês. juntos. E fim de semana é nosso. É né? importante colocar as crianças... Perdão, eu não escutei. As crianças, elas estudam de manhã ou de tarde? Eu estudo de manhã. De manhã. De manhã. A importância de colocar já para ter disciplina, né, amiga? Isso, não. E acho que é mais fácil, né? Você consegue fazer mais coisas, enfim. Mas sempre falam isso pra mim, assim, Sabrina, vamos colocar o filho pra fazer isso, aquilo. Eu falei, não coloco meus filhos pra fazer mais nada. Eles fazem o meu curso, eles fazem Kumon, e de sábado eles fazem uma atividade... esportiva. Olha! Porque senão não dou conta de ficar levando, não dou conta de fazer esse empenho todo, né? Então, Kumon, um dia no Kumon, onde eles passam o dia inteiro no Kumon. Hoje eles estão lá no Kumon, passam o dia inteiro, assim, a tarde inteira no Kumon. E aí, um dia que eles fazem o meu curso, que aí eles já estão comigo mesmo, já é mais fácil, né? E de sábado só que eles fazem uma atividade esportiva. Então, eu não dou conta de ficar levando e buscando, eu vou levando e buscando, então não dá. E eu não sei se você viu, mas há pouco tempo atrás, eu e a Giovana, a gente descobriu que a gente é crônica renal. Então, como assim? A gente tem um problema renal crônico. Ah, tá! Aí a gente descobriu que a gente tem esse probleminha renal crônico, então a gente ainda, além disso, a gente a cada 3 meses tem que fazer a bateria de exames pra saber se tá tudo bem. Eu não vi isso, não! Aí a gente tem que fazer a cada 3 meses, a gente faz toda a bateria de exames, eu e ela. E aí a gente acaba marcando também o médico assim, sabe? 1h30 o meu, 3h o dela, sei lá, 2h30 dela, pra gente já ir junto no médico e no mesmo consultório. Olha...
Porque senão não dá também. Na escola você tem equipes ou é você? Não, sou eu. Como assim, Brasil? Como que você lida com isso? Lidando. As turmas são pequenas, né? Eu reformei a escola agora, ela tá linda, tem que ir lá conhecer. Tem que ir. Mas é uma escola pequena, não é uma super escola, é um espaço que eu dou aula, é meu espaço. Mas você tem o objetivo de crescer ela ou tá bom assim? Eu não, mas eu acho que talvez meus filhos, entendeu? A metodologia é registrada. Porque, gente, ela faz isso porque ela ama, porque ela nem precisa, porque ela trabalha de forma já tranquila. De dia já trabalha pra gente. Então, mas na verdade, a escola, eu faço isso por amor mesmo, porque eu amo mesmo dar aula, porque eu amo ver a transformação na vida das pessoas, assim, eu acho demais isso. Então, é bem tranquilo, assim. Aí, a escola é um espaço, é uma sala de aula com uma recepção, é algo simples, assim, tá bonitinho, tá super arrumadinho, mas não é uma escola enorme, né? Então, dá pra dar conta, assim, tranquilamente. Aí você coloca as tecnologias que te ajudam, né? Uma portaria eletrônica, você coloca umas coisas que te ajudam para você não precisar... coloca um aplicativo de finanças para gerir a parte financeira de cobrança. Então, tem coisas que você vai fazendo para facilitar a vida. Amiga, pra gente finalizar aqui, dá umas 3 dicas para as mulheres empreendedoras, assim, para elas melhorarem o lado financeiro delas. Primeiro, anotem tudo que vocês gastam, né? Da bala até a conta de luz, né? Porque as pessoas, quando elas falam anotam, elas só anotam gasto de coisas que elas compram. Elas não anotam as contas, elas não anotam a conta de luz, a conta de energia, anota tudo, até a conta de energia. Então, que seja no caderno, que seja numa planilha, que seja num aplicativo, anote todos os dias, assim, coloca lá a data, a categoria, então, se é energia, se é supermercado, se é saúde, anota lá a categoria e o quanto você gastou, tá? E quando parcelar, tente parcelar o mínimo possível, né? Não parcele, mas se parcelar, parcele o mínimo possível. E quando parcelar, quando você for anotar, você vai anotar 2 vezes. Você vai anotar no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, vai anotar em todos os meses. Senão você perde o controle das coisas que você parcelou e do quanto você tem. Então, anota tudo. Essa acho que é a melhor dica e óbvio que eu entendo que todo mundo vai dar essa dica de anote, mas é porque não tem mágica, tem que anotar. E a segunda dica seria invista sempre em conhecimento. Eu acho que conhecimento não tem como crescer. Um livro aí para pessoa iniciante, para poder começar a ter clareza e organizar ali. Tem um livro da Natália Arcuri que é bom, que é bem simples de entender. Qual que é o nome? Me Poupe. Já é a segunda pessoa que está falando isso essa semana para mim. É um livro para mim, para nós. É um livro que eu acho que você lê em você tá rápido e é facinho, assim. É um livro super simples, porque eu vou falar para você, amiga. Olha, para mim é um desafio isso. É um livro fácil de ler, bem fácil mesmo, assim, bem simples. Ela fala bem o beabá mesmo, é bem de boa. Eu acho que para começar é um livro bom para começar o dela, né? E fala a terceira que depois eu vou fazer mais perguntas. Então a primeira, anotar. Era para finalizar, mas eu lembrei mais uma pergunta. A primeira, então, é anotar. A segunda é invista em conhecimento, né? Seja livro, seja... Hoje a gente tem internet aí com tanto vídeo, com tanta coisa, com tantas possibilidades. E a terceira é ação, né? É muda seus pensamentos, mas muda suas ações, né? Se não está funcionando é porque não é isso. Se você está endividado ou se você está começando e você está com medo que não dê certo, faça diferente. Eu acho que o esquema é fazer diferente. Um dos desafios que eu vejo das meninas também, as meninas, é que elas... tem uma conta que é pessoal e profissional junto. Então vira uma bagunça. Tem que separar, né? Você tem que ter, até porque CNPJ não tem coração, e CPF tem. Né? CPF bate o coração. O CNPJ não pode bater tanto coração, porque se o então CNPJ, já separa.
Então, o Separa aí, CNPJ, gente, ele desde o é uma planta, ele é um ser vivo, mas ele não tem um coração. E o CPF tem coração. Eu sempre falo pra isso. Ai, mas eu tô iniciando há pouquinho ainda, mas já separa. Porque daqui a pouco vai começar, você nem vai perceber e vira uma bola de neve. E é assim que já fica mais fácil até pra se organizar, né? E não pague juros, gente. Não para de pagar juros. Amiga, muito obrigada por estar aqui. Obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento Obrigada aqui a com a você pelo gente. convite. Tem um curso aí rolando? Tem um curso que tá rolando ainda as inscrições estão abertas, eu ainda aceito aluno, apesar do curso já ter começado, eu ainda aceito aluno, nas próximas 2 semanas eu ainda aceito. É só entrar no escoladefinançasms.com.br. Então eu já vou pra lá, Brasil, que eu preciso. Um beijo. Beijo. Brasil, é isso. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Parabéns por estar aqui adquirindo esse conhecimento incrível da nossa amiga Sabrina. E aproveita para curtir e compartilhar aí muito para ajudar a gente aqui. Beijo, fui!